Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui sobre terapia. Eu sou uma terapeuta emocional. Atualmente eu não estou atendendo porque eu estou sem consultório, eu tenho um outro trabalho que eu executo durante o dia, mas muitas pessoas me procuram pedindo ajuda. E muitas pessoas me procuram desesperadamente, procurando ajuda para alguém, procurando ajuda para uma outra pessoa. Então hoje eu conversei com uma mãe, eu recebi uma mensagem de uma mãe que está procurando ajuda para sua filha. Realmente numa situação muito difícil. E essa mãe, ela está fazendo o papel dela. Mas será que essa filha entende o que é um processo terapêutico? Será que ela está disposta a realmente fazer um processo de terapia? Será que ela sabe o que é um processo de terapia? Será que as pessoas ainda têm preconceito sobre a terapia? Será que elas sabem o que é isso? Eu não sei, né, o que se passa aí com as pessoas, mas entender o que é uma terapia, o que ela significa, o que significa eu estar fazendo uma terapia, eu estar participando, qual é o meu papel dentro dessa terapia, qual é o papel da terapia na minha vida. Então isso precisa ficar muito claro, porque a terapia ela tem um tabu, existe um tabu em relação a essa terapia, como se ela fosse para pessoas que são malucas, pessoas que têm algum problema mental. Mas todos nós temos algum tipo de problema mental. Não problemas mentais graves, doenças mentais. Em alguns casos, sim. Mas todos nós temos algo que se chama diálogo interno. Diálogo interno. O que é um diálogo interno? É quando você conversa com você mesmo aqui dentro. Olha, que coisa interessante, conversar com você mesmo aqui dentro da sua mente. O tempo todo você está conversando com você, mas tem momentos em que você não percebe o que você transmite para você mesmo. É tudo muito rápido, é tudo imperceptível e muitas vezes de forma inconsciente. E dentro de um trabalho de terapia, é isso que você aprende a perceber dentro de você. Esse diálogo interno que você não conhece, que você não percebe, mas que está acontecendo o tempo todo. Esse diálogo não precisa que você execute um pensamento enviando um comando para você. Quando você fecha os olhos e você pensa, eu estou cansada, vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou deitar na minha cama. Isso é um diálogo interno? Sim. Mas muitas vezes você não percebe esse diálogo interno. Tudo passa tão rápido na sua mente. Figuras, pensamentos, a velocidade da luz, e você não percebe que você está enviando comandos para você. E esses comandos, eles começam ali por te derrubar, né? Por agir contra você. E você nem sabe o que ele está dizendo para você mesmo. Então, fazer um processo de terapia é começar a ter essa percepção, é começar a ter esse entendimento, esse olhar para dentro de você que você nunca percebeu e que nunca ninguém te falou. E por que a gente precisa ter esse olhar? Por que uma pessoa que vai fazer uma terapia, ela precisa começar a perceber qual é o diálogo interno que ela tem com ela mesma? Por que ela precisa perceber o que ela não está conseguindo assimilar desse diálogo interno? Por que ela não está conseguindo acompanhar? Porque tudo que acontece na vida dessa pessoa, tudo que acontece na sua vida, faz com que você tenha uma ação, uma reação, um sentimento. Você tem uma reação sobre tudo que acontece na sua vida. Perceba o seu dia de hoje, olhe para o seu dia de hoje. O que você sentiu quando você acordou, quando você saiu para trabalhar? Quando alguém disse algo, você pode ter ficado feliz, pode ter ficado chateado, aborrecido, magoado, humilhado. Qual é o sentimento que acontece com você
Qual é o sentimento que nasce dentro de você quando algo acontece na sua vida, no seu dia? Esse sentimento, ele tem a capacidade de melhorar ou de piorar o seu dia, de te alavancar ou de destruir você. Então, entender como eu aceito, como eu reajo a tudo que acontece na minha vida o tempo todo, isso é um processo de terapia. Ter essa percepção e começar a entender o porquê eu fiquei daquele jeito. O porquê eu fiquei magoado com aquilo que eu ouvi. O porquê eu fiquei chateado com aquilo que eu ouvi. Por que você se chateia com aquilo que você ouve? Será que aquilo tem razão de ser? Será que tem um fundinho de verdade e você não consegue admitir? Será que lá dentro tem algo que aconteceu que você está concordando com aquilo, mas você não tem coragem de admitir? No seu diálogo interno você não consegue admitir isso. Porém, ele está acontecendo o tempo todo e não dá tempo de você processar esse pensamento. Não dá tempo de você processar se realmente tem razão de ser, tem fundamento aquilo que você está sentindo ou não. Porque é tudo muito rápido. Então, começar a perceber as reações que eu tenho em relação a tudo que acontece na minha vida, na sua vida, isso começa a transformar você. E um processo de terapia traz você para essa visão. Um processo de terapia faz com que você tenha consciência e autoconhecimento do que você conversa com você mesmo, porque o tempo todo você envia comandos para o seu corpo. E por que será que você não consegue atingir um objetivo que você quer? Por que será? Será que o seu diálogo interno está te ajudando ou ele está te prejudicando? Então hoje, quando eu conversei com essa mãe que veio me pedir ajuda, eu entendi que muitas pessoas nem sabem por que precisam de ajuda. Mas tem alguém que as amam e que correm atrás de alguém para ajudá-las. Mas a única pessoa capaz de se ajudar é a gente mesmo. Então trazer aqui essa informação de o que é uma terapia, como ela funciona, o que ela significa na sua vida, o que ela vai fazer com a sua vida, isso é muito importante. Porque a maioria das pessoas que buscam uma terapia, elas nem sabem o que elas vão buscar, elas nem sabem o que elas estão buscando, elas não sabem o que está de errado com elas. Então, começar a perceber esse diálogo interno que nós temos conosco é o primeiro passo de uma terapia. E é isso que vai fazer com que você transforme a sua vida. Então, fazer um processo terapêutico precisa partir da pessoa que realmente precisa dessa mudança. E essa pessoa precisa entender o que é isso. E estar realmente disposta ou disposto a fazer essa descoberta. Fazer a descoberta desse diálogo interno que pode estar causando diversos problemas na vida dessa pessoa. E essa pessoa pode ser você. Quais são os problemas que você tem na sua vida, que estão acontecendo no seu dia a dia, mas você não entende por quê? Qual é a meta que você quer alcançar, mas que você não sabe porque você não chega lá se você faz tudo certo? Será que em algum momento você tem um diálogo interno que está te sabotando? Que está indo contra tudo aquilo que você está fazendo? Todo aquele esforço que você tem todos os dias? Porque eu penso de forma consciente. Eu envio comandos para mim de forma inconsciente. E qual é a forma inconsciente que eu estou comunicando comigo mesmo? Eu digo sim de forma consciente, mas eu posso dizer não inconscientemente, baseado em diversas experiências que eu vivi na minha vida. Baseado em diversas experiências que vivemos, porque nós emitimos emoções e sentimentos diante de tudo que acontece. Você emite um sentimento e uma emoção diante de tudo que acontece na sua vida, diante de todos os acontecimentos do seu dia. E como isso vai impactar na sua vida? Como isso vai impactar no seu dia, na sua forma de se relacionar com alguém? Quando alguém critica você, você se fecha? Você se fecha para o mundo? E aí você começa a utilizar esse diálogo interno.
dessa crítica que você recebeu o tempo todo dentro da sua mente, porque ela ficou gravada no seu inconsciente. E antes mesmo que você possa dizer de forma consciente para você que você é capaz, a sua mente já disse para você que você não é capaz e você aceitou. E aí isso impede você de seguir em frente. Isso impede você de continuar seguindo com a sua vida, com os seus planos. Então, fazer um processo de terapia é ter essa consciência do diálogo interno que você tem com você mesmo. E por que esse diálogo existe? E por que eu me saboto? E por que esse pensamento está me sabotando diariamente? O que aconteceu comigo que gerou esse diálogo interno, esse pensamento que me sabota o tempo todo? Dentro de um processo de terapia, a gente vai em busca desse conhecimento, também chamado de autoconhecimento, porque é um conhecimento seu, que só você vivenciou, um conhecimento que só você sabe que existe dentro de você e que só você consegue chegar a essa conclusão. Só você vai descobrir o que te fez pensar dessa forma que te sabota o tempo todo. Então, dentro de um processo de terapia, é isso que a gente busca. Entender quais são os processos de comunicação interna que você tem com você mesmo e que você não está percebendo. Um processo de comunicação que te sabota o tempo todo. Mesmo de forma consciente, você fazendo, colocando em prática ações que vão fazer com que você chegue aonde você quer, você está o tempo todo te sabotando, dizendo que você não consegue. Por quê? Porque algo aconteceu lá atrás. Então, se você quer construir o seu futuro, se você quer consertar o seu futuro, você tem que olhar para o seu passado, porque está tudo lá. Mas será que você tem coragem de olhar para tudo que aconteceu e assumir que você também teve um pouquinho de culpa em aceitar aquilo que foi dito para você? Investir, de repente, aquela imagem que disseram de você? E se você fez isso, por que você fez isso? Porque naquele momento você aceitou aquela condição e você passou a se culpar? Então, o processo de terapia é um processo de investigação de tudo o que aconteceu, que criou emoções dentro de você, que foi criando essa pessoa que está se auto-sabotando dentro desse processo de diálogo interno. E esse diálogo, ele é imperceptível. Você não percebe que você está enviando esse comando. E quando ele entra num piloto automático, num fluxo que é tão natural para você, você não percebe mesmo. Você presta atenção quando você está respirando? Você presta atenção no seu corpo se movimentando, no ar entrando e saindo? Não. Esse movimento já está no piloto automático. Você não percebe que você está respirando. É a mesma coisa com esse diálogo interno. Você não percebe que envia os comandos sabotadores para dentro de você. E o seu corpo faz e reage de forma como o seu pensamento comanda. Mas qual é o pensamento do diálogo interno? É isso que a gente precisa descobrir. Porque quando a gente descobre qual é o comando que a gente está enviando para a gente, qual é o comando que você envia para você o dia todo e não percebe? Quando você começa a descobrir isso, você começa a transformar a sua vida. Você começa a resolver os seus problemas, você começa a desfazer os nós. Os problemas não existem. São coisas inventadas, são crenças que alguém incluiu dentro da sua mente e você aceitou. Tudo que eu digo para você é uma crença. Então, se alguém lhe disser algo que faz com que você se sinta mal e você concordar um pouquinho com aquilo, você vai acreditar naquilo que a pessoa te disse e aquilo vai ficar te sabotando para a vida toda. Até que você prove o contrário para você mesmo. Até que você comece a perceber que você não concorda com aquilo, que aquilo não serve para você. Porém, no momento que alguém fala algo para você que você não concorda e você tem consciência plena que aquela pessoa está falando uma grande besteira,
você não assume aquilo como verdade, muito pelo contrário. Você começa a enviar um comando interno, um diálogo interno bem diferente daquilo que você ouviu. Mas quantas coisas a gente ouve o dia todo? Quantas coisas você ouve o dia todo a respeito de você, a respeito das pessoas, a respeito do que é certo, do que é errado, do que a sociedade pede? Quantas coisas a gente ouve? Só que tudo que a gente ouve pode ser correto para mim, pode ser errado para você e vice-versa. Não existe certo e errado nessa vida. Existe o que é certo para mim naquele momento, o que é certo para você naquele momento, naquela situação, com aquela consciência que você tem, com aquele entendimento que você tem, com aquela situação que você está vivenciando. Então, o que é certo naquele momento? O que faz bem naquele momento, naquela circunstância? Então, tudo tem que ser avaliado, nada pode ser julgado. E quem melhor do que você mesmo para analisar todas as situações que você viveu, como você se sentiu e se isso realmente faz sentido de ser ou não? Então, somente você pode estar aberta a esse processo de terapia. Quando uma pessoa busca um processo de terapia, ela busca solucionar problemas. E esses problemas são criados pela própria pessoa, pela própria mente, pelo próprio pensamento, pelas próprias emoções, pelo próprio comportamento. Então, todo pensamento que eu tenho vai gerar uma emoção, um sentimento que vai gerar o meu comportamento. Mas será que eu percebo todos os pensamentos que eu tenho? Você percebe todos os pensamentos que você tem o tempo todo? Você vigia os seus pensamentos o tempo todo? Tem momentos que o seu pensamento pode ser tão rápido que quando você já está se comportando de uma maneira que você nem sabe por quê. Então, um processo terapêutico, ele precisa muito da participação da pessoa envolvida. Então, foi isso que hoje eu vim trazer aqui, esse esclarecimento. Eu queria muito poder falar sobre esse processo de terapia, o que é a terapia, qual é o impacto desse processo dentro da vida de cada pessoa, o que ela vai descobrir, qual é a participação dela, porque é fundamental que aconteça a participação da parte interessada. Não adianta alguém querer que eu faça terapia. Se eu não estou tendo a visão de que eu preciso fazer isso, de que tem algo aqui dentro que não está funcionando bem, tem algum comando que eu emito o tempo todo, que nem eu sei qual é, que está precisando ser mudado. E a terapia vai ajudar nesse processo de investigação. Com diversos métodos, com diversas técnicas. Com certeza você vai encontrar uma técnica que vai te agradar mais, né? Temos aí diversas técnicas investigativas, hipnose e regressão é uma delas, né? São técnicas assim fantásticas que ajudam você a entender o que aconteceu, o porquê aconteceu, né? Como você reagiu, como você se sentiu, e ajuda também a ressignificar. Então é um processo que te ajuda a ressignificar de forma muito rápida tudo isso, porque trabalha na mente inconsciente. Porém, é preciso trabalhar também o seu pensamento consciente. É preciso que você entenda que toda essa mudança, essa ressignificação que você está buscando, que você está fazendo na sua vida, que ela vai ter um impacto. E por que você está fazendo isso? Essa ressignificação está congruente com o que você quer para a sua vida? Então, é um trabalho realizado dentro da mente consciente e inconsciente com a ajuda de técnicas terapêuticas. Então, é preciso que você tenha ciência e que você participe. E não adianta que uma pessoa procure isso por você. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas emoções e as suas vivências. Não existe um protocolo padrão para um atendimento terapêutico. Existe uma investigação de suas situações vividas e de emoções geradas que criaram o comportamento dessa pessoa que você é hoje. Então, a terapia nada mais é do que um processo de investigação de situações que geraram emoções
na pessoa que você é hoje, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tenham gostado desse vídeo, que vocês compartilhem realmente com quem precisa. Vamos falar mais aqui sobre terapia, vamos entender qual é o significado da terapia na vida das pessoas. E ela não é assim, esse bicho de 7 cabeças. Se você tem medo da terapia, você tem medo de você. Porque a terapia é a descoberta de quem você é, de verdade. É a descoberta de tudo aquilo que construiu a pessoa que você é hoje. Então, se você hoje tem medo de fazer uma terapia, você tem medo de olhar para você. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima live.